com teu coração me oferto. E aí galera, beleza? Nós estamos aqui para continuar o nosso estudo do Pai Nosso passo a passo, e os pedidos que nós vamos estudar hoje são o pedido sobre o pão nosso de cada dia e o pedido sobre o perdão das ofensas. Mas antes da gente continuar o nosso estudo, você, se não fez ainda, se inscreva no nosso canal, dê um clique no sininho e também deixa um like para mim, para a gente conseguir divulgar esse vídeo e assim torná-lo mais conhecido, porque quem não estuda a fé católica é católico medíocre, mas nós não queremos ser assim, queremos ser católicos aprofundados naquilo que é a doutrina da nossa igreja. Então, com a ajuda do Papa Bento XVI, a gente quer agora estudar este pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então beleza, esse pedido a respeito do pão de cada dia é o pedido dentre todos o mais humano, porque afinal de contas a fome é uma necessidade básica que não precisa ter fé para acreditar que ela exista. Ela existe, ela se impõe e assim toda a humanidade está considerada neste pedido que Jesus nos ensina a fazer. Quem aprende com Jesus a fazer o pedido sobre o pão acaba exercitando-se na virtude da humildade. Por quê? Porque pedir o pão de cada dia significa que nós não conseguimos manter a nossa vida por nós mesmos. Nós precisamos da ajuda de uma outra força. E essa força é uma força pessoal, é uma força divina, é a força do nosso Deus, que é nosso Pai. E ora, a gente pode trabalhar a terra, a gente pode ter hoje em dia tecnologia para produzir muito alimento, mas nós precisamos considerar um dado que se impõe, um dado que é real, um dado que está aí. Nós não damos conta de todos os fatores necessários para produzir o alimento. Existe um jogo de forças cósmicas que está aí no tabuleiro da existência. O sol precisa estar numa boa temperatura, as chuvas precisam vir na hora certa, nem mais nem menos. Existem pragas que podem aí de repente assolar e acabar com as lavouras. E todas essas forças cósmicas precisam colaborar com o nosso trabalho. Aí sim está a nossa participação. Por isso, pedir o pão significa reconhecer humildemente que nós não damos conta de produzir tudo acerca dos alimentos. O alimento é produzido sim com o nosso trabalho, mas ele precisa de algo que não depende de nós. É nesse ponto que o Papa Bento XVI quer meditar conosco a respeito da palavra nosso. Sim, o pão é nosso. E citando São Cipriano, o Papa Bento diz que se o pão é nosso, e assim Jesus nos ensina, nós não podemos pensar somente na nossa própria necessidade sem que o nosso coração se abra num movimento de solidariedade para olhar ao redor e ver que outras pessoas também têm as suas necessidades. É por isso que ele escreve essa pergunta: como é que alguém, depois da invocação do Pai Nosso sobre a mesa do Senhor e na celebração da ceia do Senhor, pode dispensar-se de manifestar a inabalável vontade de ajudar todos os homens, seus irmãos, no pão cotidiano? Então até agora a gente aprendeu que esse pedido se refere à necessidade de comida, à confiança em Deus e à solidariedade. Agora tem um detalhe, tem uma palavrinha aí nesse pedido que nos ajuda a perceber que Jesus quer aprofundar conosco tanto a confiança quanto a solidariedade. E essa palavra é a palavra hoje. Sim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é que o hoje quer significar? Quando Jesus nos ensina a pedir para hoje o pão, ele está dizendo que nós precisamos aprender a viver com o necessário, sem supérfluos acúmulos. Claro, Jesus não é contra a postura do pai ou da mãe de família que trabalham duro para conseguir construir um certo patrimônio que dê dignidade para a vida de sua família, dê dignidade para o futuro de seus filhos. Porque alguém poderia perguntar: mas padre, como é que é esse negócio aí só para hoje? Pô, quem junta algum patrimônio está pensando no futuro, está pensando também no amanhã. Não, fica tranquilo, Jesus não é contra a digna e serena construção de um patrimônio para ajudar no futuro da sua família. Ele só é contra ao acúmulo egoísta
e avarento, que é incapaz de olhar para os lados e incapaz de realizar qualquer gesto de estender a mão para quem precisa. Agora tem um dado muito legal sobre a palavra, ou melhor, sobre o termo de cada dia. Quando a gente vai olhar lá no grego, e lá veio o Padre Eduardo com o grego de novo, essas palavras difíceis, pô! Anota aí! O termo de cada dia, na verdade no original grego é uma palavra só, epiúsios. Caraca, que difícil, hein? Como é que é? Epiúsios, isso mesmo. Não é tão difícil assim, eu já vou explicar. Galera, um dos escritores mais célebres dos inícios do cristianismo, chamado Orígenes, diz que essa palavra epiúsios é uma palavra inexistente e que os evangelistas teriam criado essa palavra justamente para dar a ela um sentido misterioso, ou melhor, para dar a este pedido um sentido que ultrapassasse as necessidades da terra, as necessidades do tempo presente. Ao pedir o pão nosso de cada dia, epiúsios, não se estava falando, Jesus não estava falando apenas das necessidades gástricas de cada ser humano, ou seja, da vida biológica. Ele estava apontando para um outro alimento que haveria de chegar para nós já nesse tempo, mas que apontaria para a ceia eterna, a ceia do dia que não vai ter fim, o dia para sempre, o dia do Senhor. E é nesse momento que o Papa Bento XVI ensina pra gente que esse pedido a respeito do pão de cada dia é também um pedido sacramental. Sim, ele se refere ao verdadeiro pão da vida também. Ele se refere à Eucaristia. Então, pedir o pão nosso de cada dia para hoje é também pedir que nunca falte na nossa vida a força do alimento eucarístico, porque é através desse alimento que nós, peregrinos neste mundo, chegaremos à mesa celestial que não terá fim. Mas poderia haver alguém que protestasse. Pô, que teologia alienada, hein, meu? Jesus estava falando era de fome, pô. Sim, claro, Jesus estava falando de fome gástrica. Jesus considera isso. Ele não é alheio à fome, à miséria, à desnutrição. Mas vocês não acham que se Jesus ensinou a gente a pedir o pão, ele tinha em sua cabeça, em seu coração, tudo aquilo que a Bíblia e o que ele mesmo diz a respeito de pão? Sim, porque a tradição judaico-cristã, quando fala de pão, não fala só de fome gástrica, biológica. Pão tem um significado enorme, inclusive espiritual. Ou vocês acham que aquela frase, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é uma frase à toa? Ou ainda, eu sou o pão da vida. Poxa, isso daí não é gástrico, isso daí não é biológico, isso tem um sentido espiritual. E Jesus levava tudo isso em conta. Não disse que o Pai Nosso dava pano para manga? Tem muita coisa escondida aí, muito tesouro. Então, pedir o pão nosso de cada dia significa pedir a Deus que aumente em nós a confiança nele, pedir o alimento gástrico, o alimento biológico, pedir também o dom da Eucaristia, que neste mundo vai nos alimentando como pão de vida, para que cheguemos a ver a face de nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Beleza, agora vamos passar para o próximo pedido. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Este pedido do Pai Nosso pressupõe um mundo onde exista culpa. Culpa diante de si mesmo, culpa diante dos outros, culpa diante de Deus. E isso não é óbvio, porque existe toda uma força intelectual hoje para dizer que o ser humano de nada é culpado. Mas Jesus, ao ensinar-nos a pedir perdão, ele está dizendo que a culpa existe. Vencer a culpa parece uma saga para todo ser humano. E todas as tradições religiosas, a seu modo, gravitam em torno desta aventura, a aventura de superar o mal da culpa. Analisando a culpa do ponto de vista natural, a gente percebe que culpa chama vingança. E vingança gera mais violência, e violência gera mais culpados, e assim existe a formação de uma enorme cadeia perversa que parece não ter fim.
Mas Jesus veio iluminar a humanidade com o seu novo jeito de pensar. Nossa, a imagem ficou muito louca. Acho que não ficou bom esse negócio, não. O novo jeito iluminador de Jesus é dizer que a culpa pode ser vencida pelo perdão. Já dizia Bolanhos, um ator mexicano que criou Chaves e Chapolin, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Pô, pode ser frase diferente, seriado infantil, mas é verdade. Quem vai negar? Essa parte não foi o Papa Bento XVI que escreveu não, tá? Eu acho que ele nem conhece Chaves e Chapolin. Mas se conhecesse, ia curtir. Voltando piedosamente ao assunto, o nosso mestre Joseph Ratzinger recorda que o evangelho inteiro está permeado pelo tema do perdão. Quando Mateus nos apresenta Jesus no Sermão da Montanha, ele diz que Jesus faz um grande comentário ao 5º mandamento da lei de Deus, dizendo o seguinte: se ao trazeres a tua oferta ao altar, e aí te lembras que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta sobre o altar, vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, então vem e sacrifica a tua oferta. Com isso, Jesus nos faz pensar numa nova ética religiosa. Tome nota, porque aí está um dos pilares do Evangelho. Ninguém pode achegar-se diante de Deus irreconciliado com o seu irmão. O que significa dizer que a verdadeira veneração e adoração devida a Deus passa pela misericórdia que a gente deve às pessoas que conosco convivem. E claro, o fundamento para a misericórdia que a gente deve dar aos outros é a misericórdia que Deus teve conosco. Você já parou para pensar no tamanho da misericórdia que Deus teve para com você e para comigo? Ao vir a este mundo, descer do céu, dar-nos o seu perdão. Vocês se lembram daquela parábola que Mateus conta, que um alto funcionário da corte tinha sido perdoado pelo seu rei de uma dívida de 10.000 talentos de ouro, mas não conseguiu, não foi capaz de perdoar uma irrisória quantia de 100 denários de um amigo seu? Aquela parábola termina com o rei profundamente desapontado com seu alto funcionário. E a moral da história é a seguinte: seja o que for que nós tivermos que perdoar no outro, sempre será uma quantia irrisória. Por mais que a ofensa tenha sido grande, ela é uma ofensa a uma natureza humana, ao teu coração, que não é qualquer coisa. É uma dor que dói em você, dói em mim. Mas você já parou para pensar que todo e qualquer pecado que a gente cometa é uma ofensa contra um coração divino? E qual é o tamanho do coração divino? Se Deus não tem tamanho, é infinito, então, poxa, a nossa ofensa tem tamanho infinito também. E, no entanto, foi perdoada. Veja a grandeza da misericórdia de Deus. Por isso, as pessoas que praticam misericórdia são as únicas que cultuam autenticamente o Deus de Jesus Cristo. A culpa não é uma criação subjetiva, ela é uma potência, uma força objetiva, e ela precisa ser destruída para deixar o ser humano viver com toda a sua potencialidade. Vencer a culpa custa, e custa o empenho de quem tem que perdoar. Mas todo o empenho que se possa fazer nunca será capaz, nunca será suficiente para destruir a massa de culpa. É por isso que quando a gente reza esse pedido do Pai Nosso, nós estamos pedindo ao Pai das Misericórdias que conceda a nós a graça de sermos misericordiosos nele, com a força dele. Você precisa perdoar alguém e não está conseguindo? Você tem vasculhado a despensa do seu coração para encontrar forças para fazer isso e não consegue? Deixa eu dizer uma coisa para você. Com tudo que você procurar aí dentro de forças, sozinho, você não vai conseguir. Ao fazer esse pedido do Pai Nosso, nós estamos reconhecendo humildemente que não damos conta de sermos misericordiosos. E assim, abrimos a nossa alma para recebermos de Deus a graça necessária para viver naquele momento do perdão que Ele nos pede, justamente a graça de sermos misericordiosos. E assim a gente entende que misericórdia de Deus para conosco é graça dele, e a misericórdia que nós podemos dar para o outro também é graça dele. Custa e sempre custará muito empenho nosso, é tarefa nossa, porém, sem dúvida nenhuma,
sem o dom que vem de Deus, nada a gente conseguiria fazer neste campo. É isso aí, galera, estamos terminando o nosso vídeo de hoje. No próximo vídeo, nós vamos estudar os pedidos contra o mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então não perca, viu? Seja um católico que se aprofunda na sua fé. E a gente se encontra por aí.